Vamos começar então fazendo uma revisão e entendendo um pouco mais sobre o processo de lactogênese nas fêmeas. Então, a lactogênese é o processo que vai ocorrer onde nós vamos ter a diferenciação e a multiplicação das células alveolares que compõem a glândula mamária. Nesse processo, o que vai acontecer? Nós vamos ter o desenvolvimento das glândulas mamárias e esse desenvolvimento vai ocorrer em maior quantidade no final da gestação, onde nós vamos ter o declínio de um hormônio que mantém a gestação, que é a progesterona, e a presença da prolactina, que é outro hormônio que vai estimular as células da glândula mamária a produzir leite juntamente com os glicocorticoides. Bom, nesse processo, nós vamos ter o início da secreção do leite. Então, o que vai ocorrer? A prolactina vai ser liberada quando o mamilo das fêmeas é estimulado, seja pelo neonato, através da sucção, ou mediante a manipulação mecânica, como nós temos na vaca, no caso das ordenhas. Então, aqui essas duas imagens mostram a diferença para vocês na ordenha mecânica, que durante esse processo é interessante, porque quando os tratadores que fazem esse processo de captação do leite através dessa ordenhadeira, que é assim que chamam essas máquinas, é recomendado que após a limpeza dos tetos, eles sejam colocados todos e ligados para gerar o estímulo de sucção todos em igualdade, justamente para manter esse estímulo de forma correta e adequada para que o leite seja retirado de forma adequada também em todos os tetos da vaca. Aqui nós temos nessa outra imagem filhotes numa cadela, mostrando que a sucção por um neonato também vai desencadear esse mesmo processo, de formas diferentes, em espécies diferentes, porém o estímulo é o mesmo. E para que a gente entenda como que ocorre esse estímulo, vamos aqui na maquete para eu mostrar para vocês a complexidade que que essas mudanças exercem dentro do organismo da mãe para que todo o leite seja produzido, sintetizado, né? E também seja ejetado a partir desses estímulos. Então, vamos lá. Aqui, olha, nós vamos ter esquematicamente representados uma glândula mamária com teto, tá? E a partir do momento que essa glândula mamária é estimulada, quer seja por uma ordenhadeira, quer seja pela sucção do filhote, nós vamos ter o quê? Um estímulo que vai ser levado até a medula, da medula para o hipotálamo, que está presente no sistema nervoso central, e a partir daí nós vamos ter uma resposta dessa estimulação, fazendo com que aumente as secreções de prolactina. Consequentemente, nós vamos ter o aumento das concentrações da prolactina na corrente sanguínea e, posteriormente, nós vamos ter uma glândula mamária sendo maior, estimulada para a produção de leite. Bom, é só isso aqui que acontece em relação ao hormônio? Não, de forma alguma. Nós temos outros hormônios envolvidos nesse processo, mas agora nós vamos parte a parte para a gente poder entender como que ocorre todo esse processo. Então, a partir daí, nós vamos ter a estimulação para a produção de leite. É importante a gente dividir duas fases. Eu tenho o estímulo para a produção de leite e eu tenho a ejeção do leite. São dois fenômenos fisiológicos distintos. Por quê? Porque o leite, para ser ejetado, também vai precisar dos estímulos de sucção, quer seja pela ordenhadeira, quer seja pelo filhote do animal. Porém, a princípio,
nós vamos ter o leite já formado, presente nas cisternas, tanto na cisterna glandular como também na cisterna da teta. E a partir da sucção para o esvaziamento dessas duas cisternas, nós vamos ter o estímulo da prolactina sendo contínuo para que esse leite continue a ser produzido. Por isso que esse processo todo a gente chama de lactogênese, porque nós vamos ter a produção de leite sendo mantida sempre de acordo com a necessidade, no caso aqui, dos filhotes dessa cadelinha, ou com a ordenha que nas vacas é feito normalmente 1 ou 2 vezes por dia, dependendo da capacidade de produção láctea desse animal. Então, quando a gente tem todo esse mecanismo de adaptação fisiológica frente a um estímulo nervoso que ela vai se ser submetida, nós temos a síntese de maior quantidade de leite. Então, a partir desses conhecimentos, nós vamos falar um pouco sobre a regulação endócrina da lactogênese, justamente por quê? Porque a gente precisa de hormônios que vão manter essa produção de leite de forma adequada. Então, a regulação hormonal, o que ela vai fazer fisiologicamente? Ela vai induzir, modular ou, muitas vezes, bloquear diferentes eventos relacionados com a lactogênese. Então, nós temos alguns hormônios que fazem todo esse processo. Como a gente falou, nós temos a prolactina, nós temos os glicocorticoides que vão aumentar a quantidade de energia para chegar lá na glândula mamária para a produção de leite. Nós vamos ter uma ausência relativa da progesterona ou a diminuição da progesterona que vai ocorrer no final do parto, porque a progesterona é um hormônio que mantém a gestação. Então, próximo ao parto, seus níveis começam a cair e voltam aos níveis basais, por isso que a gente fala ausência relativa, não significa dizer que não tem, ela só volta aos seus níveis basais. Nós temos o GH, que é o hormônio de crescimento, que vai estimular o metabolismo dessas células para a produção de leite e também o metabolismo da mãe. Nós temos o paratormônio, que está intimamente ligada com o metabolismo do cálcio e fósforo, e é importante a gente lembrar que o cálcio é um dos principais minerais presentes no leite. A calcitonina também, que está envolvida com o metabolismo do cálcio, e a ocitocina, que já é um outro hormônio que vai estar mais envolvida na ejeção do leite, que nós vamos conversar posteriormente. Então, como vocês podem observar, toda vez que a gente tem uma fêmea amamentando os seus filhotes, nós vamos ter esse estímulo contínuo desse processo de lactogênese. Então, é importante a gente lembrar que muitas vezes acontecem problemas, e aí nós vamos pensar nas espécies de companhia, como cão e gato. Nós temos alguns problemas de doenças congênitas que fazem com que os filhotes eles não cheguem a permanecer vivos, eles morram durante todo esse processo. Então, vocês imaginam, a fêmea está cheia de leite, não tem o filhote mais para dar de mamar. Então, muitas vezes nós temos um problema. Por quê? Porque a fisiologia da fêmea ela se preparou para aquele momento de amamentação. Então, nós temos toda uma série de hormônios envolvidos. E muitas vezes, para que não ocorra nenhum tipo de problema com essa fêmea, nós, como veterinários, temos que intervir para secar esse leite e inibir, muitas vezes, as funções desses hormônios. Diferentemente, nós temos nas vacas, onde o estímulo é constante durante quase todo o ano para que ela produza leite e esse leite seja levado não só para o seu bezerro ou seus bezerros, mas para o consumo humano e também para o fornecimento de matéria-prima, que é o leite, para os derivados lácteos, como queijos, manteigas, requeijão e outros produtos mais.
Então, como a gente pode ver, é um processo fisiológico complexo que envolve uma série de hormônios e também o sistema nervoso, tanto autônomo quanto o sistema nervoso central. Médico veterinário, está precisando acessar mais aulas como essa? Acesse agora a plataforma VET Profissional e se surpreenda!